E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossa aula de desenvolvimento embrionário e é uma aula bem tranquila. A gente vai ver a bases complementares, conceitos auxiliares que vão permitir que a gente entenda de forma mais completa todo esse processo que não é simples, mas, gente, é lindo, é bonito. Saber como a vida surge, como ela consegue sobreviver e se desenvolver em um estado tão frágil mesmo. E aí, a partir disso, a gente vai classificar, gente, os tipos de ovos, ou seja, os tipos de zigotos que todos os animais vão apresentar. Então, olha que interessante, gente. Todos os animais vão apresentar esses tipos de ovos. Quatro tipos de ovos. Olha que interessante. Nós vamos ter os ovos que vão ser oligolécitos, heterolécitos, telolécitos e centrolécitos. Gente, vocês lembram que cito significa células? Oligo, aqui, hetero, telo e centro vão significar como que vai estar essa célula. E a gente vai ver cada uma delas. E lembrando que na biologia, o próprio nome vai falar o que isso tá, o que é e como é que é. Vou te dar um exemplo. Olha que interessante. Os oligolécitos são células que vão ter poucas, ou seja, oligo. Vocês lembram de oligarquia, que são poucas pessoas governando? É aqui, ó, esse sufixo, esse prefixo, né? Oligolécitos vão ser zigotos ou ovos que vão ter pouco vitelo. E, gente, vitelo é quantidade de energia. Vão ser lipídios, carboidratos que vão fornecer energia para esse zigoto conseguir sobreviver sozinho. Então, os oligolécitos vão ser então ovos que vão ter poucos grãos de vitelo, mas eles vão estar distribuídos de forma bem uniforme, mesmo que eles são poucos, vão estar bem distribuídos, e vai acontecer em nós, mamíferos, e equinodermos. Então, o nosso tipo de ovo, o nosso zigoto, ele é assim, ó, oligolécito. Tudo bem? Qual que é o outro tipo? Heterolécito. Hétero, gente, significa então que seriam polos, né? Então, eu vou ter um polo que eu vou ter menos vitelo e um polo que eu vou ter mais vitelo, esses grãos de vitelo. Opa! E aí, eu chamo de heterolécito. Eu vou ter então duas formas diferentes. Hétero, tudo bem? Vai ser uma quantidade média de vitelo, não vai ser nem muito, nem pouco, mas essa quantidade vai estar bem mais concentrada aqui, ó, nesse polo, tudo bem? Vai estar oposto ao núcleo desse zigoto. Vai acontecer em anfíbios, tudo bem? Então os anfíbios, o início da vida deles é desse jeito, tudo bem? Então isso é muito legal ver, gente, a diferença em todos os animais. O próximo, olha isso, gente, isso é incrível. São os telolécitos. Telo é cheio, rico, tudo bem? Cheio de vitelo. Então vai acontecer em aves, répteis e peixes. Então, em uma grande quantidade, aves, répteis e peixes vão apresentar esses telolécitos. Tá? Então, o que isso significa? Que vai ser um zigoto que vai estar cheio de vitelo. A gente consegue ver isso aonde? Na gema do ovo, de um ovo de galinha, tudo bem? Então aqui seria a gema e toda a clara seria o vitelo, o que vai proporcionar os nutrientes para que essa galinha, esse pintinho consiga crescer naquele espaço, tudo bem? E por que isso acontece, gente? Por que os ovos eles vão apresentar essa diferença? A resposta sempre vai ser evolução. Como os ovos de aves, répteis e peixes, eles vão ficar fora, eles vão se desenvolver fora da mãe, eles vão precisar de muitos nutrientes para conseguir sobreviver esse período de gestação de alguns meses. Então isso daqui, essa quantidade de vitelo, vai ter que ser o suficiente para garantir a sobrevivência de meses, semanas desse zigoto que vai estar crescendo. Já no caso aqui, ó, dos mamíferos, não vai precisar de tanto vitelo. Por quê? Porque a mãe vai oferecer já os nutrientes dela para o filho ou para a filha.
No caso dos anfíbios, vai ser uma mistura. Eles vão nascer fora da mãe, mas eles vão ter uma maior quantidade aqui também de vitelo. Já nos casos das aves, répteis e os peixes que vivem também fora, que nascem, né, e fazem essa gestação fora da mãe, eles vão ter muito vitelo mesmo, para garantir que a sobrevivência, que eles tenham energia suficiente para crescer, se desenvolver e conseguir, né, sobreviver, gente. Então, esses são os 3 que a gente viu. Qual que falta? São aqui. Aqui um exemplo, gente, desculpa. A quantidade, queria mostrar para vocês a quantidade de vitelo que tem um zigoto aqui de ave. Então aqui, gente, a gente está vendo, ó, olha o que está acontecendo. Essa parte aqui, essa parte esférica, é todo o vitelo de um ovo telolécito. Então, ó, olha quanto tem. E aqui se a gente vai percebendo que o embrião ele vai crescendo em torno desse vitelo. E esse vitelo, aos poucos, ele vai se reduzindo, porque ele vai sendo consumido para permitir o crescimento desse embrião. E aí no final, olha como é que vai estar, desse jeito. Tudo bem? Então está consumindo esse vitelo. Então isso é muito importante para garantir a sobrevivência desses pintinhos. E o último tipo de ovo são os centrolécitos. Olha que interessante, gente. Eles vão correr nos artrópodes, ou seja, insetos, aracnídeos, crustáceos. O que acontece com os ovos centrolécitos? Eles, gente, vão ter muito vitelo, mas eles vão estar onde? No centro do ovo. Então, gente, olha só, na biologia, por mais que a gente tenha visto 4 nomes novos, os nomes eles já falam como é que eles são. Vamos só ver de novo? Os oligolécitos vão ser ovos com pouco vitelo, oligo. Heterolécitos vão ser ovos com vitelos em polos, então vai ter um lado que vai ter muito vitelo, um lado que vai ter pouco vitelo. Os telolécitos vão ter muito vitelo mesmo. As aves, os répteis, os aves répteis e os peixes. E os centrolécitos, a gente viu então que são os artrópodes, que fica onde o vitelo no centro. Então, vai ser um citoplasma que em volta aqui na margem não vai ter pouquíssimo vitelo, e mais no centro, próximo do núcleo, vai ter bastante. A gente viu que, olha que interessante, gente, olha a diversidade que até uma coisa tão simples que é o zigoto vai apresentar entre os animais. Então isso mostra evidências da evolução e como cada tipo permite a sobrevivência, mesmo que seja super frágil, de uma única célula que vai crescer em um ambiente também frágil, desses indivíduos novos, né, que estão super vulneráveis, né. Então é bem interessante ver como isso acontece. A gente vai ver isso muito, muito melhor nas nossas aulas de evolução, tá? Então, são os 4 tipos de ovos. Então, gente, aí vem a pergunta. Como que é possível gerar vida a partir disso? A gente viu que esse ovo consegue gerar vida. Mas como? Né? E isso é muito legal, gente. Se vocês quiserem, eu vou fazer um desafio para vocês. Imagina que você é um deus. Você tem um poder assim sobrenatural incrível, imenso, quase infinito. E eu falo para você assim, você, que é um deus incrível, como é que você consegue fazer com que uma célula vire um pintinho? Sobreviva durante meses sozinho, aquela célula consiga sobreviver e vire um pintinho. Tente organizar isso. Você conseguiria realizar? Como que você organizaria esse processo? De garantir que os pintinhos que estão lá no ovo, que o pintinho que está lá no ovo consiga sobreviver. Aquela célula, aquele zigoto sobreviva. Com isso daqui. Parece difícil, né? E, gente, a biologia consegue. A biologia consegue fazer com que isso, a vida, faz com que esse ovo, vire isso. Consiga sobreviver. E se desenvolva em em uma vida incrível, maravilhosa, né? Então, gente, como que acontece? Como que é possível
um zigoto sobreviver tanto tempo, um ovo, né, sobreviver tanto tempo, sendo que ele está super vulnerável, né? E o ambiente em volta é extremamente agressivo. E a gente vai ver como é que isso acontece e como é que nós sobrevivemos. Então, gente, o ovo e vários organismos, eles vão apresentar, quando as pessoas não vão ter ovo, vão apresentar anexos embrionários, que vão permitir o quê? A sobrevivência desse zigoto, desse pintinho, ou no caso de um feto, tudo bem? E a gente vai ver os principais que permitiram a sobrevivência desse zigoto. Então, e quem não bota ovo, a gente vai responder também. Quem não bota ovo vai ficar com o zigoto dentro do útero, no caso do ser humano. E também vai apresentar as mesmas estruturas, não as mesmas, mas estruturas muito parecidas com animais que botam ovo. Então, gente, outra evidência da evolução também, né? Olha que interessante. Então, como é que uma vida consegue sobreviver, crescer nesse espaço que parece tão pequeno, né? Bom, é muito, muito, muito frágil, né? Não sei se alguém já segurou um bebê, um recém-nascido, assim, mas é algo extremamente frágil, é algo extremamente, assim, mole, porque não é osso, é cartilagem ainda. E, assim, você fica, como é que isso que é tão, assim, delicado sobreviveu, né? E a gente volta na nossa última aula, que a gente vai ver todo o processo, a gente já viu, na verdade, o processo de criação desse embrião até virar um feto. E hoje a gente vai focar na parte aqui, ó, nessa parte que aqui some, que vão ser os anexos embrionários, ou seja, o que vai estar permitindo em volta desse embrião que esse embrião sobreviva. Como é que esse embrião vai conseguir nutrientes? Como é que esse embrião vai conseguir oxigênio? Como é que ele vai conseguir excretar CO2, excretar a urina, excretar as fezes, se proteger de anticorpos, se proteger contra choques mecânicos? E como é que ele vai conseguir fazer tudo isso? Hoje a gente vai ver. Tudo bem? E nós passamos por essa fase. Nós passamos por isso daqui, gente. Aqui são mais ou menos uns 4 meses de gestação e a gente está vendo já o início de um feto. Ele já está com seus anexos embrionários ali, prontos. E a gente vai ver cada um deles. E lembrando, gente, os anexos embrionários vão permitir a sobrevivência desse embrião e o desenvolvimento dele. São nada mais que estruturas que vão fazer isso. E um detalhe, gente. A placenta que está aqui é exclusivo de mamíferos. Tudo bem? Aves, répteis, anfíbios, peixes não vão ter placenta, tá? Então, isso é um exemplo também de evolução. Aves, répteis, anfíbios vão ter tudo isso daqui. Então, nós herdamos essas características deles. E nós conseguimos ter uma característica nova, que é a placenta. Ok? Então, vamos ver cada uma dessas estruturas, esses anexos embrionários. Primeiro, a gente tem o alantoide. Gente, o alantoide, ele é aqui, ele fica bem aqui, nessa extremidade, um pouquinho fora do embrião. E o alantoide, ele vai ser responsável, é uma bolsinha que vai armazenar as excretas desse feto. Principalmente o ácido úrico, ou seja, a urina. Tudo bem? Porque imagina que esse embrião começa a liberar urina aqui dentro e vai cada vez mais aumentando essa concentração de urina. Vai chegar uma hora que ele vai morrer de toxicidade, vai estar cheio de urina e ele vai morrer. Para isso não acontecer, olha só o que aconteceu, um anexo embrionário específico só para armazenar esse ácido úrico, impedindo então que ele se concentre aqui, perto desse embrião, e permitindo que ele sobreviva. Tudo bem? Vamos ver o próximo. O alantoide, então, vai ser responsável por armazenar os produtos de excreção e secreção desse embrião, desse feto. O próximo é o saco vitelínico. O saco vitelínico, ele vai estar aqui, gente, ligado no tubo digestivo. Então, o que acontece? Esse embrião, ele vai receber oxigênio e nutrientes da mãe, mas ele também vai ter uma reserva específica para ele.
E essa reserva específica, essa fonte extra de nutrientes para o embrião, vai ser chamada de saco vitelínico. Tá? Ele vai estar ligado nesse intestino primitivo aqui desse embrião. E aí o embrião ele vai consumindo aos poucos esse saco vitelínico até esse saco vitelínico praticamente desaparecer. Ele vai assimilando, ele vai aqui quebrando esses nutrientes, permitindo que ele cresça e se desenvolva. Tudo bem? Então aqui está cheio de material energético. É o saco vitelínico. Ok? Vamos ver o próximo. É o âmnion. O âmnion, gente, ele também é muito importante. E o âmnion, ele vai ser uma bolsa que vai revestir mais internamente o embrião. Isso é muito, muito importante. Por que o âmnion é muito importante? Porque o âmnion, gente, ele vai garantir, ele vai dar uma maior segurança para esse embrião. Porque ele vai impedir com que, caso a mãe que seja grávida tenha um choque, né? Ela tem um choque mecânico, um choque físico, ela bate em alguma coisa e bate a barriga que ela está grávida, o que vai garantir, o que vai permitir que esse embrião não morra? Isso daqui, gente, o âmnion. Esse âmnion, ele vai ser uma bolsa que vai estar dando uma proteção a mais para esse embrião. É uma bolsa que dentro dessa bolsa tem um líquido bem gelatinoso, bem assim, que permite essa redução de impacto, de choque, que é chamado de líquido amniótico. Então, olha só, na biologia há muitos nomes, mas eles se complementam. O âmnion é uma bolsa. O líquido dentro desse âmnion é o líquido amniótico. Tudo bem? Então aqui, gente, o âmnion é super importante. Quando a bolsa estoura, o que está estourando também? É isso daqui, o âmnion. Ele está liberando isso, esse líquido amniótico. E, como a gente pode ver, ele também separa uma parte externa desse embrião, garantindo de novo a gente uma maior proteção ainda desse embrião em choques externos. Então ele dá uma possibilidade de sobrevivência mesmo. Isso é importante lembrar, gente, por quê? Porque os nossos ancestrais, eles viviam em meios selvagens, nas florestas, e muitas vezes eles tinham que correr, fugir, mulheres grávidas tinham que correr, fugir, sobreviver, subir em cima de árvores para não serem mortas. Então imagina se o embrião não tivesse esse âmnion. Ele muito provavelmente iria morrer nesses períodos, nesses momentos de fuga. Tudo bem? Então, muito importante o âmnion. A cavidade amniótica, como eu falei, vai ser a parte aqui então que vai estar dentro do âmnion, que vai ter o líquido amniótico, que também vai, além de permitir, de reduzir os choques mecânicos, vai impedir com que esse embrião ele fique ressecado. Ele sempre vai garantir um pouquinho de hidratação para esse embrião, que também é importante, senão ele pode morrer desidratado. Ok? E, gente, quase nos últimos aqui é o córion. O córion, gente, ele seria quase que um âmnion. Ele vai ser também uma bolsa externa, só que essa bolsa vai estar cheia de vasos sanguíneos, de artérias e veias. Tudo bem? E essas artérias e veias, elas vão ser uma união das artérias e veias do embrião com o da mãe. Então, olha que interessante. Essa parte mais externa seria, então, a união dos vasos externos da mãe e do feto. Lembrando que é formado de ectoderme e mesoderme, e também ele vai garantir um revestimento, protegendo, então, esse embrião, e também protegendo não só o embrião, mas todos os outros anexos embrionários. Então, o córion é a primeira defesa, é a estrutura, é o anexo embrionário mais externo, que dá maior sobrevivência, revestimento desse embrião e também dos anexos embrionários. Então, o córion, assim, é o escudo mais externo. Tudo certo? E aí, o penúltimo anexo embrionário é o cordão umbilical. O cordão umbilical, gente, ele vai ser o quê? Ele vai ser a união do córion, vai ser a união do alantoide, vai ser a união e vai ser a união do saco vitelínico. Tudo bem? E dos vasos sanguíneos. Então, ele vai ser um cordão, por isso que é o nome, é um cordão que une praticamente todos os anexos embrionários.
Ele que vai ser a ponte de comunicação do embrião com a mãe. Então ele está aqui, ó. Essa parte aqui é o cordão umbilical. E quando a gente corta o nosso cordão umbilical, seria esse corte aqui, que quando a gente nasce, fica um espaço aqui. Tudo bem? Mas antes, esse buraquinho que tinha na nossa barriga era esse cordão, era esse tubo que saía o saco vitelínico, que saía o alantoide, que saía o amnion, que saía o córeo. Tudo bem? Tudo isso sendo conectado, sendo unido aqui pelo cordão umbilical. Então ele vai ser essa parte mesmo de conexão. E essa conexão vai se levar para a placenta, que a gente viu que é algo que tem nos mamíferos. Gente, a placenta ela é muito, muito, muito importante. Ela vai fazer praticamente como posso falar? Ela vai ser um suporte de vida, assim, mais extremo para esse embrião, para esse feto. Por quê? A placenta vai ser formada a partir da mãe. E o cordão umbilical, ou seja, o cordão umbilical que está unindo todos os anexos embrionários, vai se conectar com a placenta, que fica mais para cá, um pouquinho depois do córeo. E, gente, a placenta ela vai produzir hormônios, garantindo a sobrevivência e o crescimento adequado desse embrião, vai realizar a difusão de oxigênio e gás carbônico, ou seja, vai levar o oxigênio para o feto, vai pegar o gás carbônico do feto e levar para o pulmão da própria mãe. Então a mãe respira, quando ela está inspirando oxigênio, ela está levando oxigênio para ela e para o feto dela. E quando ela expira, ela está também tirando o CO2 do feto dela. Isso porque é a placenta que está permitindo fazer isso. Ela também vai pegar as excreções do feto e o sangue do feto. Então o que acontece? Esse feto, esse embrião, ele vai estar sendo irrigado, completamente jogado ali, aonde, com o quê? Com o sangue da mãe. Então olha que interessante, nosso sangue já foi 100% uma vez o sangue das nossas mães. Lembrando que ele vai estar presente somente em mamíferos. E também, gente, ele vai estar cheio de anticorpos. Essa placenta vai garantir também uma barreira contra agentes patógenos, ou seja, agentes que vão atacar o corpo. Então ela garante que impeça que isso aconteça. Então também ela é uma barreira impedindo que venham agentes químicos, tóxicos, biológicos que façam mal para esse feto. E também permite a passagem de alguns anticorpos. Ou seja, a gente faz muita coisa. A placenta é riquíssima em ações e garante a sobrevivência, na maioria dos casos, garante a sobrevivência desse embrião. Tudo bem? Porque ela realiza todas essas ações. Tá? E aqui nós temos, para finalizar nossa aula de hoje, é uma aula bem curta mesmo, gente. É mais para a gente revisar, ver então o que garante a sobrevivência desse embrião, o que está dando esse suporte de vida. E a gente vai ver também algumas especificidades dessas células que fazem parte do embrião e que estão em volta também do processo de gestação, que são as células tronco, que a gente escuta muito falar das células tronco. Gente, as células tronco, elas assim são incríveis. Por que elas são incríveis? Porque elas têm a ação de ser multipotentes. O que isso quer dizer? Multipotente é que elas podem virar vários outros tipos de células. Ou seja, eu posso pegar uma célula tronco e colocar no meu cérebro. Essa célula tronco, que é essa bolinha aqui, ela vai virar um neurônio. E se eu pegar essa célula tronco, agora, né, a outra bolinha, né, e colocar no meu músculo, ela vira músculo. Se eu pego essa célula tronco e coloco na minha pele, ela vira pele. Se eu pego essa célula tronco aqui e coloco no meu estômago, vira célula de estômago. Se eu coloco no meu coração, vira célula de coração. Então, gente, olha que interessante. A célula tronco ela tem capacidade de virar qualquer tipo de célula do seu corpo. Qualquer tipo de célula, mas até célula do seu olho. Isso é muito, muito incrível. E alguém sabe como? Eu sei que não dá pra vocês responderem, mas vocês conseguem ter uma ideia como que ela consegue fazer isso? Então, a gente também não sabe.
A ciência até hoje não sabe como é que a célula-tronco consegue fazer isso. Consegue se adequar tão bem, mudar o formato dela, os genes dela, todo o DNA dela e toda a fisiologia dela para virar outro tipo de célula, né? Então aqui ela é uma célula não especializada, mas assim que ela entra em contato com outras células especializadas, ela vira aquele tipo de célula, tudo bem? E a gente tem dois tipos de células-troncos, as multipotentes e as totipotentes. O que quer dizer essas duas? As células-tronco totipotentes, elas podem virar literalmente qualquer tipo de célula. Literalmente qualquer tipo de célula. Enquanto as células-troncos multipotentes, elas vão se transformar em vários tipos de células, mas não todos. Elas têm algumas limitações, porque elas já são pouco específicas. Então, quais são os tipos de células que são totipotentes? Onde a gente encontra as células totipotentes? Nos blastômeros. Alguém lembra dos blastômeros? Os blastômeros são as primeiras células de um zigoto. Então, quando tem um zigoto, ele vai se multiplicando. Eu tenho isso daqui, ó. Isso aqui são blastômeros. E esses blastômeros, eles são totipotentes. Se eu pego esses blastômeros e coloco no seu olho, vai virar célula de olho. Tudo bem? Isso é muito legal. E tem células que vão ser multipotentes. Eu vou encontrar células multipotentes. Até hoje nós temos essas células tronco multipotentes. Elas ficam aqui na medula óssea. É a medula óssea que vai produzir sangue, hemácias e células de defesa, leucócitos, né, que a gente chama, células brancas, o tempo inteiro mesmo. Elas são células multipotentes, elas conseguem se diferenciar em várias células. Mas elas não conseguem virar todos os tipos de células, né? Elas não conseguem virar, por exemplo, células musculares, células de pele, neurônio, tá? Coração. Mas elas conseguem virar várias células do sangue, várias células diversas do sangue. E elas, então, estão aqui na medula óssea. E lembrando, elas são multipotentes. E outro lugar que a gente consegue encontrar células multipotentes é no cordão umbilical. Tudo bem? Aqui no cordão umbilical, ó, aqui é o cordão umbilical, aqui é a placenta. A gente também consegue encontrar algumas células multipotentes. Tá? Algumas pessoas até guardam cordão umbilical em laboratórios, em hospitais, que ele consegue garantir. Imagina que eu perco parte do meu rim para de funcionar. E aí eu vou lá, pego essas minhas células tronco multipotentes, coloco ali no meu rim e ele volta a funcionar. Isso é muito legal, né? Então, esses são os principais locais que a gente encontra células tronco humana. Aqui é uma imagem, a gente não gosta de colocar muita imagem assim, que mostra sangue, né? Essa parte assim mais visceral, mas é só para mostrar mesmo para vocês como é que é. Então, em tamanho real, uma foto real de como é que é uma placenta aqui, que é formado pela mãe. E aqui, ó, gente, ó, cordão umbilical, que aqui vai conectar a placenta e o cordão umbilical vai conectar com o feto aqui, ó. Então aqui vai estar aqui tá a placenta, aqui vai estar o sangue, aqui todo encolhido já porque está no final da gestação, tem o saco vitelínico, tem o alantoide, tem o âmnio aqui, ó, que é essa parte bem fininha, tudo bem? E aí, isso garante a sobrevivência. Isso garante que esse embrião frágil sobreviva. E vamos fazer algumas questões. Vou fazer 2 questões aqui, gente, para não tomar muito tempo. Mas vou fazer essa daqui antes. Durante o desenvolvimento embrionário de répteis e aves, as excretas são armazenadas dentro do ovo em uma estrutura denominada vesícula vitelínica, alantoide, saco amniótico, córeo ou câmara de ar. A gente viu que a vesícula vitelínica ela vai ser um reservatório de vitelo, né? Vitelínica. Então não vai ser o local onde vão ser armazenadas as excretas. E vai ser o alantoide. A alternativa certa é o alantoide. Tudo bem? É aqui que vai armazenar as excretas. O saco amniótico é aquela parte que reveste mais internamente o embrião. O córeo é que reveste mais externamente o embrião. E a câmara de ar, no caso de animais que vivem em ovos, né? Que estão fazendo a gestação em ovos, tem essa câmara de ar que é realmente uma câmara de ar, um pedacinho que fica, é uma bolsinha ali
que permite essa passagem de troca de oxigênio com o meio externo. Tudo bem? E aqui tem outra questão da FUVEST, segunda fase, ou seja, então tem que escrever, que ela está falando o seguinte. A figura abaixo mostra o esquema de um ovo de galinha, contendo o embrião após 13 dias de incubação. Então, gente, 13 dias tá assim já, tá? Olha que legal, que rápido também que é o processo. Saco vitelínico, a casca do ovo e a bolsa amniótica aqui, ó, bem internamente. Ele está perguntando explica a importância da casca do ovo e da bolsa amniótica para o sucesso do desenvolvimento da ave. Então, qual que é a função da casca do ovo e da bolsa amniótica? A gente pode escrever, lembrando que a segunda fase, gente, quanto melhor a gente escreve, quanto mais a gente consegue enriquecer nosso texto, mais pontos a gente consegue garantir. Então, de forma bem sucinta, o que a gente pode falar? A bolsa amniótica, ela vai garantir um revestimento interno desse embrião, permitindo, então, uma redução no impacto e choques mecânicos externos vindos do meio externo, garantindo uma sobrevivência desse embrião. Assim como a casca do ovo, que é um revestimento externo mais rígido. Os dois em conjunto, a casca do ovo e a bolsa amniótica, permitem a sobrevivência desse embrião, que está em um ovo, que é um objeto móvel, e mesmo ele podendo estar em locomoção, ele vai conseguir impedir e reduzir os danos de impacto, os danos físicos, de choques mecânicos nesse embrião. E acho que essa é uma resposta, assim, que você pode falar, escrever melhor que eu, mas esses são os pontos chaves, tá? Que a sobrevivência vai ser garantida pela redução dos choques mecânicos, porque esse embrião, por estar em um ovo, ele tá propenso a estar em movimento, em deslocamento. E ele não vai morrer. Por quê? Porque eu tenho essas estruturas, a casca do ovo e a bolsa amniótica para protegê-lo. Outro motivo também importante é que a bolsa amniótica e a casca do ovo vão impedir a dessecação, a ressecação desse embrião. Então, mesmo que eles sejam em locais bem quentes e bem secos, a casca do ovo impede que essa água que está aqui, nessa bolsa amniótica, evapore. Então, essa é uma questão que daria um bom ponto para vocês, se der para colocar essas palavras-chave assim. Tudo certo, gente? Então, acho que é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha, pode mandar mensagem, que estou aqui para responder vocês, para ajudar vocês, tá? Abraços, bons estudos, saúde e força, gente. Até mais.